paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, quem vos fala é o irmão Bruno Souza e neste vídeo nós faremos o review desta obra da editora Chamada da Meia-Noite, Lendas Urbanas da História da Igreja. Olha que capa bonita, né? Uma capa bonita, parece até de algo infantil, esta capa, né? Este livro foi escrito por Michael Svigel e John Adair. Ambos são teólogos que lecionam no seminário de Dallas. Tanto Michael quanto John são professores de Dallas. Este livro tem 398 páginas. Olha só, bastante conteúdo. Amém? Então nós, neste momento, vamos ver este livro em mais detalhes. Mas antes, se este conteúdo é útil para você, agrega algo para a sua vida, curta este vídeo, compartilhe e se inscreva no canal, amém? Vamos ver este livro por dentro. Olha aqui nós estamos no sumário. Meus irmãos, este livro ele vai trabalhar as lendas da história da igreja e como este livro trabalha, ele sempre apresenta a lenda. Depois ele vai trazer uma introdução, refutar a lenda e trazer uma aplicação. Nós vamos ver isso em detalhes, mas é assim que ele trabalha ao longo de todo o livro. Aqui está o sumário. Ele é dividido em 4 partes. Primeira parte, lendas urbanas da igreja primitiva, de 50 a 500 depois de Cristo. Lenda 1, os cristãos primitivos adoravam no sábado. Lenda 2, a igreja apostatou pouco tempo depois dos apóstolos. Lenda 3, as areias do Coliseu estão manchadas com o sangue dos mártires. Lenda 4, a ceia do Senhor era originalmente uma festa de fraternidade ou refeição comunitária. Lenda de número 5, a igreja primitiva não sabia a diferença entre ortodoxia e heresia. Lenda 6, um imperador, papa ou concílio canonizou a Bíblia. Lenda 7, a filosofia pagã contaminou a teologia cristã. Lenda 8, a doutrina da Trindade se desenvolveu séculos depois de Jesus. Lenda 9, o imperador Constantino tornou o cristianismo a religião oficial do Estado. Lenda 10, as mulheres nunca serviram em cargos eclesiásticos na igreja primitiva. Aí nós entramos na parte 2, lendas urbanas no período medieval, de 500 a 1500 depois de Cristo. Nada de bom veio da Idade das Trevas. Lenda 12, a expiação substitutiva apareceu pela primeira vez na Idade Média. Lenda 13, a Igreja Católica Romana governou a Europa com uniformidade. Lenda 14, a fé cristã foi perdida durante a Idade Média. Lenda 15, a única igreja verdadeira se tornou clandestina durante a Idade das Trevas. Vamos lá. Lenda 16, a Igreja Católica Medieval abandonou completamente a salvação pela graça. Lenda 17, a única igreja verdadeira está marcada por uma cadeia ininterrupta de sucessão apostólica. Lenda 18, Abelardo e Anselmo debateram sobre a expiação e Anselmo ganhou. Lenda 19, as igrejas orientais e ocidentais se dividiram por causa de uma única palavra no credo. Lenda 20, né? A 20ª lenda. A Igreja Católica Romana queimava hereges na fogueira regularmente. Aí nós chegamos na parte 3, que são as lendas urbanas da era protestante, de 1500 a 1700 depois de Cristo. Lenda 21, os reformadores protestantes inventaram a doutrina da salvação pela graça por meio da fé. Lenda 22, os reformadores acreditavam que a Bíblia era a única fonte da teologia. Lenda 23, os reformadores estavam tentando restaurar a igreja da era do Novo Testamento. Lenda 24, os reformadores removeram os livros apócrifos da Bíblia. Lenda 25, os protestantes não aceitam os concílios eclesiásticos e os credos. Lenda 26, os anabatistas foram os predecessores dos batistas modernos. Lenda 27, João Calvino resumiu sua teologia em 5 pontos. Lenda 28, Jacó Armínio negou a depravação e ensinou que os cristãos podem perder sua salvação.
Lenda 29, a versão King James, foi a primeira tradução protestante autorizada da Bíblia. 30ª lenda, os peregrinos fugiram da opressão religiosa para estabelecer uma sociedade de liberdade religiosa. E aí nós chegamos à parte 4, lendas urbanas na Era Moderna, de 1700 até a Era Presente. 31ª lenda, 31. Os estudiosos modernos foram os primeiros a perceber passagens problemáticas na Bíblia. Lenda 32. Os Estados Unidos eram originalmente uma nação cristã. Lenda 33. Os fundamentalistas foram os primeiros cristãos a crer na inerrância da Escritura. Lenda 34. Nenhum dos fundadores dos Estados Unidos era cristão ortodoxo. Lenda 35. Os cristãos entendiam Gênesis 1 literalmente até a teoria da evolução de Darwin. Lenda 36. O ateísmo ameaçou a igreja pela primeira vez na Era Moderna. Lenda 37. A igreja nunca esteve tão dividida quanto está na Era Moderna. Lenda 38. O teólogo suíço Karl Barth era um liberal. Lenda 39. Os calvinistas quase mataram o evangelismo e as missões. Os não calvinistas os reviveram. E a última lenda, a 40ª lenda, definidores de datas e buscadores de sinais são um fenômeno exclusivamente moderno. E aí, no final, nós temos o índice onomástico e remissivo. Então, este é o índice com as 40 lendas que este livro vai trabalhar. Eu separei aqui, meus irmãos, uma lenda de cada uma das partes deste livro. São 4 partes, vamos pegar uma lenda em cada uma das partes. Primeira lenda para nós lermos e eu explicar para os irmãos como funciona esta obra, vamos pegar a lenda de número 10. As mulheres nunca serviram em cargos eclesiásticos na igreja primitiva. Então ele vai trazer a história lendária, depois ele vai trazer a introdução, desvendando a lenda, depois ele traz os argumentos, contrário à lenda, e aí, no final, ele traz o resumo da evidência e a aplicação. Então, é desta forma que ele vai trabalhar em cada uma das 40 lendas. Amém? Vamos ler um trechinho aqui desta lenda de número 10. A história lendária. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui para fazermos a leitura. Quando Jesus escolheu os 12, ele escolheu homens. Quando Paulo designou líderes nas igrejas que plantou, ele escolheu homens. A igreja cristã sempre limitou seus cargos a homens, especificamente os ofícios de pastor, ancião e diácono sempre foram historicamente preenchidos por eles. Nada disso nega a contribuição das mulheres na obra de Deus ao longo da história da igreja primitiva. Elas frequentemente trabalhavam a serviço dele na igreja. Contudo, nunca trabalharam em cargos eclesiásticos. Deus ama tanto homens quanto mulheres igualmente, e pelo poder do seu Espírito capacitou ambos. Todavia, a igreja primitiva evidencia que Deus reservou certos cargos, como o de ancião e diácono, somente para homens. Então aqui é a lenda. Aqui é a lenda, segundo o autor, e aí ele vai trabalhar para desconstruir esta lenda. E aí é desta forma que eu passei já para os irmãos. Ele vai trazer a introdução, vai trazer as informações das raízes neotestamentárias dos ramos na igreja primitiva. E, meus irmãos, como vocês estão vendo, a letra é bem tranquila, é uma letra média, só que as páginas ela vai fechando, ele não fica aberto. Esse é um problema desse livro. Se você abrir, se você abrir ainda no meio, ele fica, ele permanece, mas aqui no começo, você vai ter que sempre segurar, senão ele fecha o livro. Amém? É desta forma. Vamos passar aqui. Lenda de número 20, na parte 2 deste livro. A Igreja Católica Romana queimava hereges na fogueira regularmente. Aí, da mesma forma, ele vai trazer a lenda, traz a introdução desvendando a lenda. Aí aqui ele traz a caça aos hereges na Idade Média, a Inquisição Espanhola, se os irmãos quiserem pausar para fazerem a leitura, retificando os registros. Aí aqui tem alguns quadros ao longo do livro, né, com pequenos mitos, né? Esse daqui, por exemplo, Joana d'Arc foi queimada na fogueira por bruxaria. E aqui ele traz a explicação deste pequeno mito.
E aí ele tem a aplicação, embaixo os recursos, né? Livros para auxiliar naquilo que ele está falando. Então assim ele vai trabalhando ao longo de todo o livro. E aí eu reservei aqui a lenda de número 28. Jacó Armínio negou a depravação e ensinou que os cristãos podem perder sua salvação. Realmente é uma lenda, né? Falar que Jacó Armínio negou a depravação. Agora deixa eu aproximar aqui para lermos a história lendária, segundo o autor. Os arminianos seguem o ensino de Jacó Armínio, 1560-1609, que rejeitou a visão da depravação total ensinada por João Calvino, 1509 a 1564. Armínio acreditava que nós tínhamos alguma capacidade inata para cooperar com a graça de Deus, para encontrá-lo na metade do caminho, para escolher sermos salvos por nosso próprio livre-arbítrio. Isso é mentira, meus irmãos. Isso é uma falácia. Quem crê dessa forma, realmente isso é uma lenda. Não, nós só temos a oportunidade de receber ou rejeitar o evangelho a partir da graça do Senhor. Então, este é um ponto que tem que ficar claro para nós. Amém, meus irmãos? E aí, aqui ele vai citar, eu achava que eu era calvinista, o autor cita que, por ele ser calvinista, ele leciona, né? E nem todos os alunos são calvinistas. E aí ele coloca algumas frases, e os alunos geralmente falam que a depravação total Armínio desconsiderava. Isso é uma lenda mesmo, isso é mentira, né? Armínio e os arminianos creem sim na depravação total, só que nós cremos que a graça é estendida a todos. E através do momento que a graça é estendida a todos, o homem está possibilitado a crer, a entregar a sua vida a Jesus ou rejeitar a oferta do evangelho. Então esta é a grande diferença. E nós cremos, conforme diz a Bíblia, falo nós porque eu sou arminiano, wesleyano, nós cremos, como diz a Bíblia, que a fé precede a regeneração, ou seja, através da graça do Senhor, não pelo livre-arbítrio, mas pela graça, o homem tem restaurado a sua possibilidade de receber ou recusar a oferta do evangelho. Então, a partir do momento que a graça de Deus possibilita o homem de crer ou rejeitar, o homem pode fazer esta escolha. E isso não tem mérito nenhum. É apenas receber o presente, receber a salvação que é em Cristo Jesus mediante a fé. E uma vez que o homem coloca a sua fé em Cristo, aí sim ele é regenerado. Então ele vai trabalhar desta maneira, aqui este tópico, a depravação de Armínio, a segurança de Armínio. Aqui ele vai falar algo muito importante, meus irmãos. Olha aqui. A doutrina arminiana da graça preveniente, o que é isso? Nós só conseguimos crer porque há uma graça que nos habilita a crer ou rejeitar o evangelho. Ou capacitadora, concedida a todos os humanos caídos, afeta 3 outros elementos dos... Deixa eu virar a página aqui. Dos 5 pontos do calvinismo. A doutrina da predestinação, os limites da expiação e se a graça salvadora pode ser resistida. Se todos os humanos totalmente depravados recebem pela graça capacidade o suficiente para entender e crer no evangelho, então a oferta da graça salvadora está aberta a todas as pessoas. E é justamente isso que nós arminianos cremos. A decisão não passa a ser do pecador capacitado pela graça para aceitar ou rejeitar. Na verdade, a decisão passa, a ser do pecador capacitado pela graça para aceitar ou rejeitar. Neste caso, a predestinação pode envolver a eleição divina pré-determinada de Cristo e daqueles que, por meio da fé, são incorporados em Cristo, compartilhando de seu destino. Ou poderia envolver a presciência de Deus, daqueles que irão, através de seu livre-arbítrio restaurado, isso que é importante. O homem não vem com seu livre-arbítrio, não nasce com seu livre-arbítrio, mas ele é restaurado através da graça. É isso que nós cremos. Aceitar o evangelho e serem salvos. Isto não seria uma eleição incondicional, mas condicional. Por isso que nós arminianos cremos
na eleição condicional, instruída por uma pessoa exercendo a fé pela graça de Deus. Naturalmente, então, a graça salvadora oferecida pela pregação do evangelho não seria irresistível. E é assim que nós cremos, ela pode ser resistida. Só lermos Atos 7,51 e tem outros textos também. Os benefícios da obra expiatória de Cristo também não seriam limitados exclusivamente aos eleitos. Com certeza, nós cremos na expiação ilimitada, não limitada, ou seja, Cristo morreu por todos, mas só se apropriam da expiação de Cristo aqueles que creem. Na verdade, para que todos os seres humanos recebam a graça geral preveniente que os capacita a crer, os efeitos da morte de Cristo são recebidos, até certo ponto, por todas as pessoas. A expiação ilimitada é necessária para aplicar esta graça preveniente a todos, embora ela não salve todas as pessoas. Elas precisam, pelo exercício de sua capacidade restaurada de crer, serem reconciliadas com Deus por meio de fé pessoal. Aqui está certinho. É justamente isso que nós arminianos cremos. E aqui ele vai trabalhar desta forma, e aqui ele vem para a aplicação. E aqui na aplicação também ele fala algo interessante. Tanto arminianos quanto calvinistas, e aqueles que defendem certas posições intermediárias, ensinam uma verdade vital e fundamental da ortodoxia protestante: que todos nós, deixados por conta própria, somos pecadores desamparados, necessitados de graça. Sem a graciosa intervenção divina, estaremos cada um de nós totalmente perdidos. Isto é um fato, isto é uma verdade. Todos nós cremos que se não fosse a graça de Deus, nós já estaríamos no inferno. O arminianismo clássico ensinou que até mesmo a capacidade de aceitar ou rejeitar a oferta do evangelho é um resultado da graça capacitadora de Deus, e não algo que temos por nossa própria força humana. Olha aqui, outra verdade, muito bem dito. Ou seja, até a possibilidade, né, de aceitar ou rejeitar a oferta do evangelho é dado pela graça de Deus. Assim, quando somos salvos, o somos somente pela graça, por meio da fé e em Cristo. Olha que maravilha. É justamente isso que nós cremos, tanto calvinistas quanto arminianos. O que difere é a mecânica da salvação. Amém? E deixa eu mostrar aqui a quarta parte do livro. Vamos pegar aqui a lenda de número 39. Os calvinistas quase mataram o evangelismo e as missões. Os não calvinistas o reviveram. Vamos ler aqui a história lendária? Olha o que diz a história lendária. Conforme a primeira onda da reforma protestante varria a Europa, alguns que não estavam satisfeitos com a Igreja Católica Romana encontraram consolo nas ideias de João Calvino. Este reformador, com sua base em Genebra, Suíça, e a tradição que se desenvolveu como resultado de seu ministério, colocou muita ênfase na soberania de Deus. Isto levou o ensino calvinista sobre a salvação a começar com uma defesa forte da predestinação e a ideia de que Deus, antes da criação do mundo e com base somente em seu amor, escolheu aqueles que seriam salvos. Mas é justamente isso o que crê os calvinistas. Como resultado desta doutrina de predestinação, os calvinistas apontaram o movimento protestante como um todo para longe do evangelismo e das missões. Essencialmente, eles simplesmente confiavam que Deus cuidaria do evangelismo sem eles. Ainda bem que nem todos os cristãos eram calvinistas e defendiam uma doutrina de salvação que enfatizava o compartilhar da mensagem do evangelho ao redor do mundo, para dar a todas as pessoas uma oportunidade de ouvir e responder individualmente a mensagem de salvação de Jesus. Os não calvinistas lideraram o movimento de missões mundiais, os não calvinistas, né? Lideraram o movimento de missões mundiais e tiveram uma grande participação no espalhar do evangelho e as nações por todo o mundo. E aqui ele vai tentar desvendar esta lenda, aqui ele vai dar o argumento dele contra esta lenda, que para ele é uma lenda. E aqui na aplicação, vamos ler esse último trecho para encerrarmos este review. Um compromisso com missões e evangelismo cativou a igreja cristã ao longo da história. A noção de que Jesus trouxe uma mensagem para compartilhar com o mundo tem unido cristãos ortodoxos por quase 2000 anos.
Ao longo deste tempo, diferentes grupos praticaram missões de maneiras diferentes. Infelizmente, esta diferença causaram tensões a respeito de quem evangeliza mais ou melhor. Vamos continuar aqui na outra página. Vamos lá. Quando se trata de evangelismo, a ênfase calvinista na predestinação e eleição os leva a focar mais frequentemente na simples proclamação do evangelho. Meus irmãos, aqui é uma verdade. Os calvinistas creem na predestinação e na eleição incondicional. Então, não adianta você pregar para as pessoas, para falar para as pessoas, ensinar o evangelho ali para as pessoas que estão na rua, que estão num culto, numa praça, porque se a pessoa não for eleita, ela jamais vai crer no evangelho. E os eleitos, um dia, Deus vai, porque segundo a ótica calvinista, vem primeiro ali o nascer de novo, né? Primeiro vem a pessoa nasce de novo e depois ela exerce fé crendo em Cristo Jesus. Então, pela mecânica da salvação calvinista, realmente não faz sentido você falar num culto público ou num culto numa praça ou evangelizar na rua falando que Jesus ama as pessoas. Por que não? Jesus ama os eleitos. Então, realmente isso daqui é verdade. E aí ele vai querer passar um pano. Como? Enquanto a ênfase na escolha humana de um não calvinista ou arminiano, volto a repetir, nem arminianos, nem clássico e nem wesleyano enfatizam ou focam na escolha humana. Não, muito pelo contrário, a gente foca em Cristo e na graça dele. Mas nós cremos que a graça é estendida a todos. E o homem, através da graça preveniente que vai restaurar ali o arbítrio da pessoa, ela pode receber ou rejeitar o evangelho. Às vezes, para um arminiano, um calvinista proclamando, mas não realmente persuadindo, pode aparecer uma pessoa para quem o evangelismo não é importante. Mas na prática, né, meus irmãos, o que nós vemos é realmente aqueles que não são calvinistas estão evangelizando e eles podem falar para todas as pessoas que Jesus as ama. E eu faço parte deste grupo. Amém? Então aqui são uma amostra, né, uma pequena amostra do que este livro vai trabalhar. Eu gostei deste livro, apesar de eu não ser calvinista e não concordar com alguns pontos que o autor coloca, mas tem muitas coisas válidas que são úteis para o nosso dia a dia e para o aprendizado ao longo da história da igreja. Amém, meus irmãos? Que Deus continue lhe abençoando. Este foi o review do livro Lendas Urbanas da História da Igreja. Que Deus continue lhe abençoando em tudo.